Todo mundo pena para aprender neuroanatomia, seja porque considera tudo fascinante e fica com vontade de absorver tudo, ou porque considera tudo difícil demais e morre de medo da prova. Já que o assunto é complexo, vale a pena investir um tempo para dominar a estrutura geral e aprender alguns macetes que vão deixar todo o resto mais fácil. Esse vai ser o primeiro de 4 vídeos sobre neuroanatomia. O conhecimento de cada um complementa o dos outros, então eu recomendo que você vá na página do canal para assistir o restante da série. A ideia desse vídeo é que a embriologia determina a organização futura do sistema nervoso e explica umas relações anatômicas que são, à primeira vista, extremamente confusas. Não vai ser preciso entrar nos detalhes moleculares da embriologia para isso. O que eu vou apresentar é uma visão geral do início da formação do sistema nervoso para deixar mais claro algumas regras que definem a sua forma e função. Prometo que vai ser rapidinho. Tudo começa com o zigoto, uma célula. Ela vai se dividindo até o embrião ficar em formato de disco. O que a gente está vendo é um corte transversal do embrião por volta da terceira semana. O disco vai se recurvar sobre si mesmo de forma a ficar com uma superfície externa, o ectoderma, e uma superfície interna, o endoderma. Na quarta semana, acontece a formação do tubo neural. Vamos voltar para aquela imagem do disco que vai ficar mais fácil de visualizar. Primeiro, acontece uma proliferação no ectoderma, que vai se espessando e forma uma placa neural. Um crescimento diferenciado provoca essas elevações e o sulco neural. Esse processo continua até completar a volta e fechar o tubo neural. Pronto, esse é o primórdio do sistema nervoso central. O tubo neural vai dar origem ao canal central da medula, o canal ependimário, e ao sistema ventricular do encéfalo. Todos os neurônios do sistema nervoso central nascem dessas células do revestimento do tubo neural, e é a dilatação do tubo neural no polo cefálico do embrião que vai dar origem ao cérebro e ao encéfalo em geral. Basicamente, o que acontece é que o tubo neural se dilata, formando esses balõezinhos que se chamam vesículas primordiais. Vesícula vem do latim e significa bexiga ou balão. Inicialmente são formados 3 balões: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, ou em bom português, encéfalo anterior, do meio e posterior. Lembrando da forma achatada do embrião ou da postura horizontal da maioria dos animais, fica fácil de entender porque quanto mais cranial, mais anterior, e quanto mais caudal, mais posterior. O prosencéfalo se divide formando o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é a parte que recobre esses 2 balões, que no corpo pronto formam os ventrículos laterais. O diencéfalo fica recobrindo o que depois se torna o terceiro ventrículo. Essas 2 estruturas são o que vai dar origem ao cérebro propriamente dito. O telencéfalo forma os hemisférios cerebrais e o diencéfalo forma o tálamo e as estruturas adjacentes, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. O mesencéfalo continua com o mesmo nome e forma a parte superior do tronco encefálico. A dilatação regride e se torna novamente um tubinho, com o nome de aqueduto cerebral. O rombencéfalo vai formar o restante do tronco encefálico e o cerebelo, que são as estruturas que recobrem o quarto ventrículo. A parte cranial, chamada de metencéfalo, forma a ponte na frente e o cerebelo atrás. E a parte caudal, com o nome de mielencéfalo, dá origem ao bulbo. O crescimento e posicionamento desses balõezinhos é que vão dar a configuração final das estruturas do encéfalo, como a gente vê aqui. Os ventrículos laterais assumem essa forma e são recobertos pelos hemisférios cerebrais. O terceiro ventrículo fica no meio dos dois e tem as estruturas talâmicas. E isso conecta, por meio do aqueduto cerebral, ao quarto ventrículo, que é revestido pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. É interessante falar também que o telencéfalo tem uma massa de neurônios muito grande, não só por ser um balão que cresceu mais, ocupando um volume e superfície muito maior do que os outros balões, mas também porque a proliferação de neurônios no córtex gera os giros e sulcos, que permite que caibam mais de 2/3 dos neurônios dentro dos sulcos e só 1/3 fica exposto na superfície. A anatomia de superfície do cérebro, com o nome dos giros e sulcos e como lembrar da posição deles, vai ser o tema do próximo vídeo, então fique ligado. Outra coisa interessante de falar é que existe uma divisão funcional entre a parte anterior e a parte posterior do sistema nervoso central. A parte anterior está associada com a atividade motora e a parte posterior está associada com a atividade sensitiva. Isso é verdade tanto na medula espinhal, com a coluna anterior e posterior de neurônios com essas respectivas funções, como nos núcleos do tronco encefálico, no tálamo e até mesmo nos hemisférios cerebrais. O lobo frontal está associado com atividade motora e com tomada de decisões, enquanto os lobos parietal e occipital estão associados com recepção sensitiva, processamento de informações e visão. Essa relação anterior-posterior fica mais fácil de entender pensando na embriologia e na evolução. Como diz a famosa frase, a ontogênese recapitula a filogênese, ou seja, o desenvolvimento do embrião compartilha fases com o desenvolvimento dos ancestrais evolutivos. Nos animais mais simples, como as planárias, ou mesmo nos vertebrados, como os quadrúpedes, a parte posterior, ou dorsal do corpo, é a parte exposta ao meio externo e que recebe os estímulos sensitivos, enquanto a parte anterior, ou ventral, é a que tem os membros para locomoção e a boca para alimentação. Com isso, se forma essa relação que é conservada até nos seres humanos. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos dessa série a gente vai tratar de anatomia do cérebro, nervos cranianos e circulação craniana.
E fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.